Queridos, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estaremos estudando a atividade da plataforma da semana 14 e iremos continuar, abordando o assunto números inteiros. Então, prepare seu material aí, pegue seu lápis, sua caneta, caderno, borracha, para vocês já irem realizando a atividade juntamente com a explicação. Hoje nós iremos dar continuidade, iremos ver sobre comparação de números inteiros e iremos ver também um pouco de gráfico de linhas. Iniciando aqui, nós temos a apostila da plataforma, falando sobre comparação de números inteiros. Aqui ele fala um pouco a respeito de como os números inteiros são utilizados, através da pode representar a temperatura em graus, negativo e positivo. Nós também podemos ver a questão da reta numérica, novamente, a representação dos números inteiros na reta numérica, onde nós sabemos que o zero ele fica no centro, à direita de zeros positivos, que são esses números aqui, à direita de zeros positivos, à esquerda de zero, os negativos, que são esses números à esquerda. Os números inteiros, eles podem estar representados de forma crescente sobre a reta numérica. Portanto, ele dá um exemplo aqui de menos 5 é menor que menos 2. No caso, menos 5 está aqui, ele é menor que o menos 2. E, por sua vez, o menos 2 é menor que o mais 2. Então, para se escreve dessa forma, com o símbolozinho menor que, já conhecido também de vocês, quando se compara, dois números. E aí a gente tem esse símbolozinho aqui, o menor que. O maior de dois ou mais números inteiros é o que está situado mais à direita da reta numérica. Aqui na outra página, nós temos aqui falando a respeito de algumas definições. Dentre os inteiros positivos, o maior é o de maior valor absoluto. Então, assim, a gente tem 3 é menor que 5, já que o módulo de 3 é igual a 3, que é menor que 5. Dentre os números negativos, inteiros negativos, o maior é o de menor valor absoluto. Assim, nós temos que menos 6 é menor que menos 4, já que o módulo de menos 6 é igual a 6, que é maior que o módulo de menos 4, que é igual a 4. E o zero é maior do que qualquer número negativo e menor do que qualquer número positivo. Isso aí é muito importante, tá? Essa definição aqui do zero. O zero é maior do que qualquer número negativo e menor do que qualquer positivo. Aqui embaixo nós temos uma representação na reta, novamente, onde essas definições estão sendo representadas. E a definição que a gente conclui é a seguinte: o zero, ele será sempre menor que os positivos e sempre maior que os negativos, tá bom? Nós já vimos anteriormente que quando você faz um deslocamento na reta, caminhando, para essa direção, eu vou aumentando. Isso quer dizer que todos os números aqui que vêm depois, eles vão aumentando, certo? Agora, quando eu caminho aqui na reta para essa direção, eu vou diminuindo, tá vendo? Então, isso quer dizer que todos esses números aqui, eles são maiores do que os negativos. E quando você vai caminhando dentro do espaço dos negativos, você vai diminuindo, Então, isso quer dizer que menos 4 é menor que menos 3, menos 5 é menor que menos 4 e assim sucessivamente. Aqui nós temos a comparação e a ordenação de números inteiros, Aí, novamente, a definição, zero é maior que qualquer número negativo. Então, zero, utilizamos esse sinalzinho aqui,
que quer dizer maior que, né? Menos 10. Qualquer número positivo é maior do que qualquer negativo, tá vendo? Então, eu tenho aqui o número positivo. Nesse caso aqui, a gente considera que depois do zero menor positivo é o mais 1. Mesmo assim, ele vai ser maior que o menos 35. Então, qualquer número positivo é maior, isso é muito importante, maior do que qualquer negativo. Comparação e ordenação. Aí nós temos a conclusão, né, de toda a explicação aí em relação à comparação. Depois da representação dos números numa reta numérica, é fácil ordená-los. Então, a gente já é muito conhecido, né, essa representação aí na reta. Para escrever os números por ordem crescente, basta-nos lê-los na reta numérica, da esquerda para a direita. Então, foi o que a gente conversou. Se eu caminho para essa direção, eu vou o quê? Aumentando, ok? Verificamos também que 0 é menor do que qualquer número positivo, qualquer número negativo é menor que 0, qualquer número negativo é menor que qualquer número positivo, e entre dois números negativos é menor o que estiver mais afastado da origem. Concluindo lá a parte de comparação e ordenação de números inteiros, a gente vai entrar um pouco aqui a respeito de gráficos de linha. É muito interessante, né? Um gráfico bastante conhecido. Aqui nós temos um exemplo de gráfico de linha, né? Cada linha representa uma informação. Aqui nós estamos tendo um gráfico onde aqui, nessa parte aqui embaixo, vocês percebem que eu tenho anos. E aqui, na vertical, ele dá um exemplo aí, né, numerado de 5 e 5, ó. De 5 e 5. E eu tenho as cores também. As cores aqui, cada linha e cada cor representa um ano, né? 9º ano, 8º ano, 7º ano. Então, o que ele diz aqui? Os gráficos de linhas mostram a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza que está no eixo horizontal do gráfico. Observe que quando a linha é crescente de um ano para o outro, significa que houve um crescimento no número de alunos daquela série naquela escola. Da mesma forma, acontece quando a linha é contínua, quando é decrescente. O número de alunos manteve-se ou diminuiu. Vocês querem um exemplo de gráfico de linha? Nós, nesse período de pandemia, né, os noticiários sempre estão utilizando os gráficos para poder mostrar as informações sobre a pandemia. E a gente vê muito eles utilizarem os gráficos de linha, né, para mostrar os dados recolhidos durante o dia. Agora chegamos na hora da atividade. Vamos lá. A atividade está bem assim simplificada, uma linguagem simplificada. Então, assim, para ajudar vocês na resolução aí na casa de vocês, tá? A primeira questão diz o seguinte: qual é o número maior? A gente acabou de estudar sobre a comparação dos números inteiros e a gente viu algumas definições falando que um número negativo ele vai ser sempre menor do que o positivo. Então, é com base nessas informações, nessas definições que nós vimos anteriormente, que vocês vão estar respondendo aqui na primeira questão. Qual é o maior número? É mais 1 ou menos 10? Mais 30 ou 0? Menos 20 ou 0? Mais 10 ou menos 10? Menos 20 ou menos 10? Aí nós seguimos aí a segunda questão, onde nós temos uma reta numérica
e cada letrinha dessa, né, representa um número que está na reta, tá bom? Aí ele pede para você usar esse símbolozinho aqui que nós vimos, ó. Aqui é o quê? Maior que, e aqui é o menor que. Então, vocês vão completar essas lacunas aqui com esses símbolos, maior que e menor que, tá? Então, ele pede, apesar de ser uma letra, mas essa letra está representando um número na reta. Então, esse A aqui, ele está aqui, ó. Vocês percebem que no centro eu tenho 0, à direita de 0 são sempre os positivos, à esquerda de 0 são sempre o quê? Os negativos. Isso quer dizer que A é um número positivo e C também é um número positivo. Então, vamos lá. A definição, nós sabemos que quando nós caminhamos para essa direção, na reta, nós vamos o quê? Aumentando. Se eu caminho para essa direção na reta, eu vou o quê? Diminuindo. Então, aqui eu vou aumentando e aqui eu vou diminuindo. Então, você vai colocando maior que ou menor que nas lacunas, né? Completando aí as alternativas. Na terceira questão, nós temos assim: em um torneio, os times de futebol Alegre e Bonito terminaram empatados na classificação. De acordo com o regulamento, prosseguirá na fase seguinte do torneio a equipe com melhor saldo de gols. Quando se fala de futebol, a linguagem fica muito facilitada, né? Porque muita gente conhece, acompanha esses campeonatos, então sabe quando se trata de saldo, né? O que é saldo? É aquele númerozinho que você faz a continha entre os gols marcados, né, e os gols sofridos. Então, a gente tem a equipe Alegre que fala o seguinte: eles marcaram 10 gols, aqui é um S, viu, gente? Vou consertar aqui. 10 gols marcados e 17 gols sofridos. E a equipe, o time Bonito, eles marcaram 15 gols e sofreram 20 gols. Na letra A pergunta: qual o saldo de gols do time Alegre? Então, o saldo, né? Aí você vai ver se vai ficar um saldo positivo ou negativo. Eles marcaram 10 e sofreram 17. Qual é o saldo? A letra B quer saber sobre o time Bonito. Também, eles marcaram 15 gols e sofreram 20 gols. Então, qual foi o saldo aí? Ficou positivo ou negativo? Aí ele pergunta na letra C, qual das duas equipes passará para a fase seguinte do torneio, né? Então, você vai ver aí qual é o time que teve mais vantagem na questão do saldo. Aí você responde a letra C. A quarta questão, nós temos uma questão envolvendo o gráfico de linhas, onde nós temos aqui falando sobre o consumo de energia nos últimos 7 meses, de março até setembro. E aí você tem um risco, né? Você percebe que a curva do gráfico, ela vai descendo, aumenta um pouquinho e tal, conforme o consumo, né? Então, no mês de março, a gente tem 80 kW, né? Consumido. Em abril, 40, maio, 80 e assim vai. Então, na letra A, pergunta: qual mês o maior e menor consumo de energia? Aí você vai olhar. Se a linha ela desce, ela representa menor, né? Então, você vai ver qual é o mês de menor e maior. Se ela sobe, ela representa uma linha crescente. Então, você tem aqui o máximo, né? E qual foi o consumo do mês de julho? Aí você vai olhar julho. Julho está aqui, ó. Aí você vai olhar qual foi o consumo de julho, tá bom? Aí é só responder, muito fácil, né? Uma linguagem muito facilitada. A leitura do gráfico de linha é uma das leituras mais simples. E vocês concluem aí a atividade, tá bom? Por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído aí. E qualquer dúvida, nós estamos disponíveis no WhatsApp para estar esclarecendo. Boa atividade para vocês, um abraço e até a semana.